A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Atos 16, versículo 25 em diante. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para que me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, aqui, relata sobre Paulo e Silas estavam na prisão, E ali eles estavam adorando a Deus, E aqui que eu vejo nesta palavra gloriosa que todo lugar que Deus nos coloca há um propósito, do Senhor. E aqui nós vemos que esse propósito foi para salvar esse carcereiro, Pois o carcereiro aqui estava dormindo, que muitos estão dormindo, cochilando nesse mundo cheio de pecado, de trevas. Mas o Senhor, quando tem uma obra na vida daquela pessoa, Ele sempre vai tentar resgatar esta vida. Porque sempre haverá um propósito de Deus. Porque se Deus criou o ser humano, há um propósito. E aqui o carcereiro ficou tão abalado com essa situação que ele ia tirar a própria vida. E quantos têm tirado a própria vida? Por falta de dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Por falta de se render aos pés do Senhor. Por causa do orgulho do coração. Por achar que é bom, mas a palavra de Deus diz, Jesus mesmo diz: bom o Pai que está no céu. Aqui somos falhos e pecadores, viemos da geração do pecado, mas assim quando Deus conhecemos Jesus Cristo, nos passamos a se limpar na presença de Deus, porque Jesus nos leva a um caminho de retidão, de renúncia. E quando nós se arrependemos de coração, o Senhor trabalha em nossas vidas. E Ele é o único que pode nos ajudar. Porque a glória foi dada toda a Ele. Porque só foi Ele que morreu naquela cruz para nos justificar. Ali em João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos salvar, nos libertar e nos purificar. Pois, meus amados irmãos, os tempos são maus, são trabalhosos e muitos têm sofrido neste mundo de trevas. Este mundo que a tendência é piorar, não melhorar. Não é que eu não queira que melhorasse. É a palavra de Deus que tem que se cumprir. É ela que nos dá o respaldo para a salvação da alma. Mas muitos têm endurecido o coração, diz que está na igreja todo domingo ou dias da semana, mas não obedece ao Evangelho. E assim é para todos nós. Se não obedecemos ao Evangelho, estamos desobedecendo a Deus, porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus na terra.
Quando a gente lê nas Escrituras, isso traz paz ao coração, porque é o próprio Deus, o nosso Pai, que fala conosco. Mas a humanidade tem buscado a paz que o mundo dá. Eles acham que a cachaça, a vaidade, traz paz. Mas é uma paz momentânea, depois vem a frustração, a tristeza, a angústia da alma. E assim, se nós não obedecer à palavra de Deus, sofreremos muito mais, sofreremos a angústia da terra. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas para nós vencer o mundo, é na presença de Deus. Fora dela, não há paz. Longe de Jesus, você não terá paz. Por isso que bate a angústia, a tristeza, o desejo de tirar a própria vida. Achar que acabou, isso é seta maligna. É o diabo que joga essa seta na mente. É importante dobrar o joelho e clamar a Deus. Clamar ao Senhor. Porque o Senhor é misericordioso e Ele está disposto a nos libertar dessas cadeias espiritual. Porque o diabo não brinca, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar. Meus amados irmãos, essa palavra se refere a um coração quebrantado, arrependido, aquele que dobra o joelho e se arrepende de todo o coração. Deus é misericordioso para resgatar esta vida. Mas Deus nos deu o livre arbítrio. Ou você quer servir a Deus, ou ao mundo, ou aos espíritos malignos? A decisão é sua, é minha. Os pratos de Satanás nos oferece todo dia. Porque o diabo, ele nunca vai te oferecer um prato ruim, de acordo com a tua carne. Ele vai oferecer um prato que você, no teu pensamento, vai ser gostoso, vai ser bom. Porque vai alimentar a tua carne. Porque aquele que alimenta o espírito, ele não cai nesses laços. Porque a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Porque a carne não pode agradar a Deus. Mas o Espírito de Deus habitando na sua vida, esse sim tem uma aliança com Deus. O Senhor fala com você. Porque muitos têm dado lado a Satanás e achado que é Deus que está falando. Olha, cuidado, o coração é enganoso. Quantas vezes eu já falei sobre o coração aqui. E quantas vezes eu mesmo já tomei tanta seta diabólica, achando que meu coração estava certo e estava errado. Cuidado, meus irmãos. E Satanás, ele é astuto, ele lança um laço de pecado na sua vida, depois ele pede a tua alma. Cuidado, por isso que a importância é ter comunhão com Deus e orar sempre a Deus, pedindo confirmação daquilo ao Senhor. Se Deus estiver nisso, meu irmão, fecha o teu... Tipo assim, dá tudo certo, mas se Deus não está, ele vai falar, eu não estou nisso. Ele vai fechar a porta, ele vai bloquear. Porque Deus é fiel àquele que busca e pede direção dele. Para que você não venha tropeçar em decisões precipitadas. Pois, meus irmãos, o inimigo da nossa alma, ele não brinca. A vontade dele é jogar nós no pecado, frustrar nossa vida espiritual e olha lá, até pedir nossa vida. E orar sempre a Deus, Senhor, eu estou numa igreja que prega a verdade do teu evangelho, me mostra uma igreja que prega a verdade, porque as igrejas, a grande maioria,
só prega bênção terrena, não prega renúncia, arrependimento e conversão verdadeira. Santificação. As igrejas não estão pregando a verdade do evangelho, então precisa pedir direção de Deus sobre uma igreja que pregue a verdade para você. Eu mesmo venho da católica, e não é julgando, falando mal, mas é falando de acordo com a palavra de Deus. Onde pode uma igreja que vende bebida alcoólica? A Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Como que pode uma igreja vender bebida alcoólica em quermesse? Vigia, meus irmãos, tenha discernimento de espírito. Pede para Deus. E digo da evangélica também. Se a igreja evangélica está falando que você pode tomar uma bebida com álcool, está te enganando. E a Bíblia diz que aquele que é possível cego guiar cego. Muitos nos altares estão cegos e está guiando o povo não pede direção de Deus, está ficando cego junto. Porque Jeremias 33:3 está escrito: clame a mim que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Não pode beber bebida alcoólica e zero também, porque senão você não é liberto. Bebida alcoólica, eu mesmo passei por uma situação que Deus falou comigo. O Espírito Santo falou dentro de mim. Eu tinha parado de beber, eu já estava na presença de Deus. Aí eu tive uma fraqueza, caí e bebi de novo. Me libertei de novo. Aí o inimigo jogou seta no meu coração. Não, pode tomar cerveja zero, não tem problema. Ela não tem álcool. Eu peguei essa cerveja zero. Quando eu cheguei na porta do carro, eu enfiei a chave no miolo da porta do carro. O Espírito Santo falou aqui, ó. É assim que você começa. 2 dias depois, voltei a tomar cerveja com álcool. Porque não adianta, você não foi liberto. Aí eu comecei um processo de novo de libertação, jejum, oração. Jejum é muito importante. E ali o Senhor foi trabalhando e me libertou. Porque se você jejua, o mal tem que sair. E ali eu fui liberto, graças a Deus. Nunca mais, nem Heineken zero, nem bebida alcoólica zero. Aí a libertação vem. Mas para você ser liberto é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador. Se você não aceitar Jesus como Salvador, você acha que parou. Daqui uns dias, uma semana, você volta a beber de novo. Porque aqui, ó, tem uma passagem que fala sobre a mulher samaritana e Jesus falou comigo nessa passagem. Se você beber da minha água, Jesus disse para ela, você nunca mais terá sede das coisas, dos prazeres do mundo. E ali, na época eu estava bebendo, e Deus me trouxe essa palavra na mente. Se você beber da minha água, você não terá mais sede. E ali, eu falei verdade. Quando eu estava firme na presença de Deus, eu estava lendo a Bíblia, eu estava renunciando à minha carne, eu não estava bebendo mais. E ali eu voltei, Jesus me libertou, fez uma obra na minha vida. Graças a Deus. E assim é na nossa vida. Mas para você aceitar Jesus como Salvador, olha o que está escrito aqui, ó, Romanos 10, versículo 9 em diante, está escrito assim, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós temos que confessar Jesus como Salvador. É dizer assim, Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Peço perdão dos meus pecados que eu lembro e aqueles que eu não lembro mais. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia seja encontrado. Se for de coração, teu nome é anotado lá no céu, no livro da vida. Teus pecados são pegos e levados até o mar do esquecimento é jogado. Jesus disse isso.
E ali em diante você começa uma caminhada com Cristo, renunciando à sua carne, os desejos da sua carne, e crendo na palavra de Deus, nas Escrituras, porque muitos estão indo na igreja e não lê Bíblia. Não tem Bíblia e não lê, ou se tem, não lê. Desculpa. Então é necessário ler a Bíblia, não é falar eu sou católico, eu sou espírita, eu sou da Umbanda e não ler Bíblia. Se você não lê Bíblia, não aceita a palavra de Deus. Então nós temos que ler Bíblia, que a Bíblia é nossa regra de fé, é a nossa libertação que nós precisamos. E que se assim nós obedecer o que está nela, não somos enganados, confundidos, e Satanás não nos mata para o inferno, a condenação da nossa alma. Mas sim nós morremos salvos para a glória do Senhor Jesus Cristo, aonde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem ranger de dentes, porque é só no inferno que há ranger de dentes. Amém? Esta é a palavra de hoje, que Deus toque no seu coração, que você aceite esta palavra e que você venha, aquele que não aceitou Jesus ainda, venha aceitar como Salvador, e aquele que está afastado do Evangelho venha voltar para os caminhos do Senhor, fazer um novo concerto, uma nova aliança com o Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?